Olá você, esse é o segundo vídeo da série do fraternalismo, que é um modelo de organização econômico-social que eu vou tentar apresentar para vocês em todas as suas nuances, em todas as suas concepções, e a gente vai construir isso ao longo de uma sequência de vídeos, né? Esse não é o primeiro, esse é o segundo vídeo da série, portanto, encontre o primeiro vídeo para você assisti-los todos na sequência. Na medida em que eu fui conseguindo elaborar, ainda que a alinhavos bem largos, as primeiras noções do fraternalismo, e eu tive, digamos assim, a petulância de apresentar essas ideias para algumas pessoas, não tendo objeções à lógica interna do fraternalismo, muitas talvez a atacaram, por assim dizer, como se ela fosse uma utopia irrealizável, né? Tomando a utopia como sendo um sonho que nunca poderia ser realizado. E eu quero tomar aqui a ideia de utopia não como essa ideia de que seria um sonho que nunca poderia ser realizado, mas sim de uma utopia dentro da concepção de Mannheim, que é uma ideia, um ideal que nasce dentro de uma ideologia, né? Por entre as frestas dessa ideologia e supera, sucede e dá luz a uma nova ideologia, que eu imagino que a gente possa elaborar de tal modo que ela não seja efetivamente uma ideologia, mas sim se encaminhe para a noção de verdade e não somente para uma construção humana de ideias. Então, vamos tome aqui a ideia de utopia, que eu vou recalcar agora, no sentido de um sonho ideal que pode ser realizado. E isso dito deste modo, né, eu sou capaz plenamente de afirmar que o capitalismo, no seu momento de nascimento, né, enquanto ele estava sendo também porcamente engendrado, ele também era uma profunda utopia. Também ele lutava por coisas que quem vivesse a essa época diria: isso jamais irá acontecer. E, no entanto, ele aconteceu, ele se realizou. Primeiro precisamos entender que o capitalismo nasce, né? Ele não existiu sempre, ele tem basicamente até uma data de nascimento, né? Que coincide com a Revolução Francesa, se não um pouco antes com a Revolução, com o Estado na Inglaterra, Constituição e coisas do tipo. Mas é importante situar isso no tempo para dizer que o capitalismo vem, né, e eu vou dividir esse capitalismo em 3 momentos, apenas didaticamente, né? Um primeiro momento que seria um industrialismo, né, com a Revolução Industrial, mais adiante um comercialismo, né? Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque o eixo principal é em determinado momento, depois ele muda e agora por fim ele está num outro estágio, né? Então, num primeiro momento, o eixo principal era a indústria, era produzir alimento, era produzir vestuário, era produzir casas, era produzir coisas, estradas, navios, máquinas e uma porção de coisas. Então, a indústria era o motor central desse capitalismo nascente, naquela que ficou conhecida como sendo a Revolução Industrial. Posteriormente, esse eixo muda um pouco de figura, e talvez o mundo já estivesse um pouco mais abastecido, mas quem regulava todo o mercado era o comércio. Então, o comércio regulava o que era vendido, o que não era vendido. Então, o eixo muda, né? O rotor que gira a economia, que antes era a indústria, agora passa a ser o comércio. E essas mudanças no Brasil, elas ficaram bastante bem marcadas, né? E mais recentemente, sobretudo no Brasil, mas tomando o Brasil não só pelo Brasil, mas pelo que aconteceu no restante do mundo, a parte dos serviços começaram a ser o centro, o comércio ficou deslocado mais para a periferia e a indústria também um pouco mais. Não perderam sua pujança, não perderam o seu valor, não perderam a sua importância, mas os serviços passaram porque empregavam mais, porque pagavam mais e porque giravam mais a economia do que os seus antecessores. Contudo, se chegou mais ultimamente talvez no quarto passo,
que seria o capitalismo na acepção da palavra, onde o capital é o próprio motor da economia. Tá? Então, esses 4 passos eles ainda vão ser explorados mais adiante. Agora é importante dizer que nesse capitalismo nascente, né, final do século XVIII, ele está sucedendo, né, um modelo de organização econômico-social que durou mais de 1000 anos, né, desde o final, né, desde a derrocada do Império Romano, né, até o século 17, 18, 19, onde século 15, 16, 17, 18, 19, onde essas ideias, as novas ideias começaram a vir à tona. Pois bem, esse modelo, qual era a configuração desse modelo feudal que durou por mais de 1000 anos, né? Era um modelo muito simples, né? Onde você tinha, pudesse situar isso graficamente, você colocaria em uma pirâmide, né? Onde no topo dessa pirâmide você tem o rei e a rainha, né? Por assim dizer, um pouco mais abaixo, né? No nível imediatamente posterior, né? Mais abaixo do rei, você teria a nobreza de um lado e o clero do outro lado, competindo em grau de importância lado a lado, um com o outro. Ora um tinha um pouco mais de valor, ora o outro tinha um pouco mais de valor, mas era assim que a configuração era colocada. Num patamar mais abaixo haviam os homens de ofícios, né? Os carpinteiros, marceneiros, arquitetos, todas as profissões, são os padeiros, ferreiros, sapateiros, e que na verdade acabavam dominando as técnicas do seu ofício e passando de pai para filho, de pai para sobrinho, e deixando sempre, quando não era muito surpreendente, que a própria família, né, adotasse por sobrenome o próprio ofício, como sapateiro, como padeiro e outros ofícios. Então essa era uma classe que tinha lá um certo prestígio e, digamos assim, certos privilégios dentro de uma economia feudal. Ao lado, né, com por vezes um pouco mais, por vezes um pouco menos importância, estavam os homens de armas, né, os soldados, os guerreiros e coisas do tipo. E abaixo dessa terceira camada estava uma horda de deserdados, né, um monte de gente que não tinha terra para lavrar, não era proprietário de terra, precisava lavrar a terra de outros. Um bando de desdentados, de esfomeados, de pessoas que insistiam em viver e viviam porcamente. Bom, talvez o fulcro, né, o fundamento principal que fez, embora no modo de expor isso possa ser muito absurdo, muito estranho e eventualmente até parecer muito burro, era esse o contrato que regia a economia ao longo desses mais de 1000 anos. Que significa que a quem eu entrego o meu poder, né? Se eu sou alguém da população, em qualquer uma dessas classes, a quem eu entrego o meu poder, né? A quem eu entrego o poder de dizer o que pode e o que não pode e coisas do tipo. Ao nobre, ao proprietário de terras, ao rei, que é justificado e legitimado pela autoridade da igreja. Então entrega-se o poder ao nobre e isso é hereditário, né? Vai de pai a filho em sucessões hereditárias, ou seja, você não tem liberdade. Você, uma vez tendo transferido esse poder e não se rebelado contra ele, você nasce, cresce, morre, o seu filho nasce, cresce e morre dentro deste modelo, e que, por assim dizer, faltavam meios de o que é possível fazer para mudar isso. Então, se você não está satisfeito com isso, como é que você muda? Uma vez que o rei, sob o controle do rei, está todo o poder econômico, todo o poder dos feudos, todo o poder de armas, todo o poder de polícia, todo o poder de leis. Então, todos os poderes estão concentrados na figura do rei e dos seus assessores, né? Que são ou não são assessores partindo do próprio rei,
ele escolhe os seus assessores, a população não vota nesses assessores, não há um deputado, não há um senador, não há nada a não ser a ideia do rei. Então, que valores havia nesse modelo de organização econômica e social? A nobreza, claro, né? Alguém que nasce numa família nobre ou alguém que se agrega a uma família nobre, por exemplo, num casamento, né, entre um plebeu e um nobre, essa pessoa vai adquirir certo grau de nobreza. Então, a nobreza, né, terras, né, propriedade de terras, eu posso ser nobre, mas se eu tenho mais terras, digamos assim, eu tenho mais prestígio e, digamos assim, mais privilégio. Esses dois termos são bastante importantes, deixem-nos grifados, que a gente vai tratar deles mais adiante, né? A tradição também era importante e a igreja era importante, uma vez que era a própria igreja que legitimava o poder do rei, o poder da nobreza. Esse modelo, né, chegou a um determinado momento, ele começou a padecer de questionamentos, né? Ora, dos primeiros questionamentos, né, se fazia lá em Montesquieu, num texto chamado Espírito das Leis, de que, poxa, talvez não seja justo que o rei esteja acima da lei, é ele que faz a lei, então ele não está sujeito à lei. Ao contrário, o próprio rei sujeita a lei. E aí, alguns absurdos acontecem. Por quê? Se o rei, como é o rei que faz as leis, ou seus assessores, uma lei pode ser revogada num determinado momento e implantada no segundo momento ao bel prazer e ao bel humor desse rei. Então, um rei com um pouco mais de caráter seria um bom rei, um mau rei, e as pessoas estariam em apuros, porque você não tem como votar em um outro rei. Então, essa própria posição do rei acima das leis, tá, já era um grande incômodo, né? Então, quando Montesquieu fala, ele fala justamente dessa questão do poder, né? Esse poder que está absoluto na mão do rei, ou dos reis, dos tantos reis que haviam. Então, ele propõe uma mudança, né, em 3 poderes distintos, né, que é o modelo que a gente adotou, do executivo, legislativo e judiciários, de tal modo que esses 3 poderes pudessem se conter mutuamente e impedir que exercesse um poder maior, prejudicando os outros, né? Então todos esses poderes teriam a capacidade de viver um contrato social pleno. Essa era a tese, e essa tese acabou por ser implantada. Mas olha só, o que essa tese fundamenta é a ideia de que mesmo o rei precisa ficar sob as leis. As leis são do Estado, né? O espírito das leis é dado pela população, né? As leis emanam do povo e não do rei, e não do humor do rei. Então as leis emanam do povo. Isso já é uma mudança completa, né? Agora, eu digo que o modelo capitalista nesse momento proposto é uma utopia, por quê? Porque qual rei em sã consciência eu diria, não, realmente isso é bom, eu acho que eu tenho que obedecer também às leis, né? Vou abrir mão do meu poder absoluto e vou me entregar a ser sujeito às leis, né? Num modelo feudal hegemônico, né? Para que eu preciso me sujeitar às leis? Todos os outros se sujeitem às leis. Eu não estou sujeitado a essas leis. Havia uma total falta de liberdade. Não adiantava nada você, como um trabalhador rural qualquer, como um trabalhador de ofício qualquer, chegar e trabalhar com empenho e você ter uma ascensão social. Isso não estava na sua mão, né? Então você não tinha essa liberdade. Essa questão da ascensão social ela é muito importante. Por quê? Pouco ou nada era possível você ascender socialmente. Uma vez que você nasceu alguém de ofício, você vai continuar nessa classe de ofícios e você não vai ter uma ascensão social. Se você nasceu numa família de armas, você também não vai ter uma ascensão social. As raras ascensões sociais
foram pensadas, se não aconteceram de fato, e se transformaram em livros, como se fossem ideias inusitadas. Por exemplo, os ladrões de Sherwood ascenderam à classe dos cavaleiros porque eles foram alçados, né, de nível por Robin Hood. Então essa é a ideia do Robin Hood, né? Que os ladrões da floresta, que eram deserdados, acabaram tendo um progresso social porque eles ajudaram Robin Hood a que o rei não usurpasse o poder de um rei legítimo. Outra rara história de ascensão social é a história dos mosqueteiros, né? Haviam os 3 mosqueteiros e de repente tem um que se arvora a querer ser mosqueteiro. E olha aqui, aí o mosqueteiro, ele estava até numa classe superior, porque o mosqueteiro era mosqueteiro do rei. Então ele estava talvez até acima do clero e acima da nobreza. Então quem era D'Artagnan para tentar se arvorar a ser mosqueteiro do rei? Ele não era ninguém. Então essa eventual ascensão de D'Artagnan a essa classe social tão alta como de mosqueteiro do rei, de tão rara que ela acabou se transformando num romance bastante famoso. Então eram raras as possibilidades de ascensão social, se tanto através do clero, se tanto através das armas, mas não era possível admitir que de repente alguém, um mero plebeu, se tornasse um grande nobre, a não ser por casamento, né, dada a beleza de uma bela mulher ou de um homem que pudesse casar com uma rainha ou coisas do tipo. Mas a ascensão social não dependia da pessoa, dependia de fatores que lhes eram alheios, que estavam na mão só das circunstâncias ou do próprio rei. O critério da posição social aí era a nobreza, né, a técnica de ofícios, né, a necessidade da guerra, que poderia alçar, né, alguém com boa estratégia a um patamar superior dentro de uma hierarquia particular de exército, marinha, aeronáutica e coisas do tipo. O privilégio era de poucos, né, e uma horda de deserdados. Era assim que funcionava o modelo feudal. E ele foi questionado de diversos modos. Primeiro, e aí mais uma utopia, né? Por que esses pensadores que fizeram nascer o capitalismo pensavam de maneira utópica? Por exemplo, na noção de Estado, né? Quando o conceito de Estado começa a ser engendrado, né? Ele é bastante utópico. Por que eu, por exemplo, sou rei de Florença, preciso me reportar ao presidente da Itália? Não quero fazer isso. Então isso já é utópico, porque eu vou ceder o poder que eu tenho aqui em Florença, onde eu sou rei, para um poder maior de uma nação. O que é nação? Eu não sei o que é nação, né? Então o conceito de Estado-nação ele já é um conceito utópico, né? Que nasce com Maquiavel, né? No século XV, e começa a ser engendrado esse conceito até chegar, por exemplo, em Hegel, no conceito de Estado como sendo o espírito absoluto. O espírito das leis, que eu já comentei, né? A ideia de Montesquieu, de divisão de poderes e de que as leis são do Estado e emanam do povo que pertence a esse Estado, né? Ou seja, eu preciso ter já uma noção de Estado para que eu possa ter uma noção de espírito das leis. A ideia, né, que estava sendo engendrada também por muitos, de uma certa acesso a conhecimentos, né? Muitos pensadores do iluminismo queriam que as escolas fossem de ofícios, né? Ou seja, vamos democratizar o conhecimento dos ofícios para que todos possam exercer os ofícios. Claro que quem detém os conhecimentos de ofícios não gostaria muito de partilhar isso com toda e qualquer pessoa. Não havia a ideia de mérito, né? De você trabalhar mais e ter mais prestígio por conta disso. Se você trabalhasse muito ou trabalhasse pouco, isso pouco valia para o seu prestígio social. A educação como sendo algo acessível para as pessoas, isso era basicamente inaceitável, né? Somente poucos tinham acesso à educação. A proposta do capitalismo é a proposta também do contrato social. E aqui é importante que a gente tenha um parênteses, né? Quem inicialmente começa a falar acerca de contrato social é ninguém menos do que Thomas Hobbes.
E a ideia de Thomas Hobbes é que o homem é lobo do homem. Então é preciso, o homem é mau por natureza, então para equilibrar essa maldade entre os homens é preciso que exista um contrato social que seja rezado pelo Estado, pela figura do Estado, para que possa não haver litígios entre esses homens. Então eu entrego o meu poder a estas leis, a esse contrato social, e esse contrato social vai reger a convivência entre as pessoas do mesmo Estado. Então já está mudando uma porção de coisas. Então, e a ideia aqui também do contrato social é que o rei também se submeta às leis. A ideia do mérito, né? Eu trabalho, tenho um determinado mérito, eu tenho um determinado valor, portanto eu posso comprar, né? A ideia da propriedade privada, né? Privada, ou seja, onde qualquer um pode ter acesso à propriedade privada a partir da sua compra e legitimado pela sua compra e não legitimado pelo rei. Não é o rei que está te dando uma propriedade privada, é você que está adquirindo uma propriedade privada. Então, a mudança do critério da posição social, que antes era a nobreza e passa a ser agora o dinheiro, o trabalho, o empenho, o esforço, e o mérito, por assim dizer. E outra coisa lei de oferta, procura, é uma regulação do mercado onde os preços vão ser regulados pela lei da oferta e procura natural, e não o rei dizendo que tem que aumentar o preço, tem que diminuir o preço e coisas do tipo. Então tudo isso engendra, no seio de uma monarquia absolutista, um completo absurdo, né? Contrato social, né? Divisão de poderes. Isso seria uma completa utopia. Todavia, essa utopia acabou por se realizar. E acabou por se realizar na ideia de um Estado nascente, na ideia de um contrato social que acabou tendo o seu nascimento quase que na Constituição da Independência Americana, né? Alguns valores começaram a aparecer como sendo os pilares de sustentação desse novo modelo, que seriam o lucro, a propriedade privada e a liberdade para acumular recursos tanto quanto as pessoas tiverem. A liberdade de você conseguir tudo o que você puder, né? Todavia, esse capitalismo nascente, né, que surgiu à custa de algumas cabeças guilhotinadas, à custa de algumas mortes e um bom tanto de derramamento de sangue, acabou que com o nascimento, né, de vários estados-nação, Estados Unidos, que são uma federação de estados, a França como estado, mais tardiamente a Alemanha como estado, mais tardiamente a Itália como estado. Então essa ideia de estado começou a ganhar força. A ideia de contrato social posto na ideia de constituição da nação, a ideia de lucro, de propriedade privada, da acumulação de recursos, né? Liberdade para conseguir crescer, ascender socialmente, ou seja, se você trabalhar, você tem a liberdade, né? Da grande bandeira liberdade, igualdade e fraternidade, você tem a liberdade de você trabalhar, prosperar, progredir, adquirir cada vez mais coisas, e você ter adquirir seus meios de produção, ganhar, enriquecer, e com isso você ter uma ascensão social. Mas parece que algumas armadilhas aconteceram. Que armadilhas foram essas? Primeiro, uma das armadilhas foi que a ideia de nobreza continuou acontecendo, tanto que talvez o grande sonho de consumo dos grandes endinheirados nesse momento era justamente a de comprar um título de nobreza, né? Então muitos compraram a dinheiro, a grandes somas de dinheiro, títulos de nobreza para ter um prestígio social. Isso posto desse modo faz com que a gente compreenda que aquele modelo piramidal excludente do feudalismo acabou se transpondo para a ideia do capitalismo. Então aquilo que era liberdade, no fundo não era tanta liberdade assim. Por quê? Porque na medida em que você vai galgando as esferas mais altas desta pirâmide social, ela também começa a ficar excludente. Não há como você pegar, né, fisicamente uma pirâmide e pegar todos que estão na base dessa pirâmide e apinhar no topo.
não é possível fazer isso, né? Fisicamente isso não é possível. Então, o desenho de um capitalismo também num modelo piramidal, agora não mais com a ideia de nobreza, agora mais com a ideia do mérito, do trabalho, não era assim, por assim dizer, total liberdade, né? Você tem toda a liberdade, mas a oportunidade de estar no patamar de cima ainda é mais raro. Então, é sempre demandado pelos que estão mais em cima, né? O trabalho deixa de ser um trabalho e passa a ser um emprego privatizado. E aí acaba que nós acabamos por construir uma sociedade capitalista também piramidal, também excludente. Então, confundiu-se aqui, e aqui eu quero destacar aqueles dois grifos que foram feitos inicialmente, confundiu-se a ideia de prestígio social com a ideia de privilégio social. Por quê? Todos podem ter prestígio social na medida em que tenham méritos para isso, né? Alguém que tem um determinado prestígio porque teve uma grande ideia, trabalhou com afinco, estudou com galhardia, né? Todos podem ter, cada qual, o seu prestígio social. Mas a ideia de privilégio, ela é também excludente. Não é possível que todos tenham privilégios. Se todos têm o mesmo privilégio, ninguém tem privilégio, né? Então, a ideia do privilégio, ela também é excludente. E essa ideia dos privilégios infectaram, por assim dizer, as noções do capitalismo e trouxeram para, depois das monarquias absolutistas que tinham a sua conformação piramidal, trouxeram essa conformação piramidal para dentro do capitalismo, e o capitalismo acabou também se transformando excludente. Agora, nas noções fundamentais, né, de Jeremy Bentham, né, de felicidade e de utilidade, sobretudo como um jeito de eu deixar para trás tudo que representou os mais de 1000 e tantos anos de feudalismo, então eu acabo deixando de lado algumas coisas que o feudalismo valorizava e começo a construir novos apreços, novos valores. Entre as coisas que foram deixadas de lado foi a religião. Outras coisas foram a própria ideia de verdade, né? A própria noção de verdade. Então, a verdade passou a ser uma coisa que é útil, né? O que é útil é verdadeiro, o que não é útil eu não vou gastar tempo em buscar por essa verdade. Toda a ideia na verdade, de nobreza ainda perdura, né? A exclusão social perdura, e há aí uma divisão entre, né, que Marx coloca, né, dos proprietários dos meios de produção e dos não proprietários dos meios de produção, né? A divisão entre proprietários e proletários, que é uma divisão também piramidal, né? São poucos os proprietários e muitos os não proprietários, muitos os proletários, e isso acaba funcionando de maneira excludente, deixando uns melhores do que outros. Nós somos todos iguais, mas tem uns que são mais iguais do que os outros, né? Fazendo um pequeno xiste. Agora, talvez na ideia de Adam Smith, né, que fala sobre a mão invisível do mercado, a oferta e procura, quando no seu texto A Riqueza das Nações, é que talvez consiste aí talvez um ponto bastante importante. E aí vem uma pergunta, né? Será que Hobbes estava certo ao dizer que o homem é lobo do homem e ele precisa de um contrato social? Quando Adam Smith vem lá na sequência e diz que as nações ficam mais ricas porque as pessoas são egoístas por natureza, e não é ruim você ser egoísta, né? Cada um buscando o seu próprio interesse, cada um buscando o seu próprio cuidado de si, torna a nação mais rica, né? E como eu disse, né, alguns são todos iguais, mas uns mais iguais que outros. Acontece aqui o fundamento do capitalismo. Que o fundamento do capitalismo né, a quem eu entrego o meu poder? Eu que vivo nesse modelo capitalista, quer queira, quer não, todos os dias em que eu acordo e vivo nesse modelo capitalista, eu referendo um pacto velado. Qual é esse pacto velado? A quem eu entrego o meu poder? Ao egoísta.
né? Recentemente um amigo, a gente estava trocando ideias acerca do fraternalismo e de outras ideias que ele tem também, e ele me escreveu, propriamente dito, uma coisa que foi bastante importante. Ele falou: o capitalista é lobo do capitalista. É uma leitura próxima de Hobbes, mas mais cirúrgica, porque não são todos os homens que são egoístas, não são todos os homens que são ruins, não são todos os homens que são lobos dos homens, mas sim o capitalista que é lobo do capitalista. Ou seja, a quem eu entrego o meu poder, quem tem mais poder nos dias de hoje? O egoísta. Então, de um certo modo, você tentar propor que o capitalista, que o egoísta seja mais caridoso, por definição ele não é. Não é que ele transborde de maneira solidária, por definição ele não é. Nós colocamos no poder egoístas. E não devemos nos queixar disso. Eles são egoístas e nós os colocamos no poder. E nós referendamos esse poder todos os dias que vivemos dentro de um capitalismo, dentro das normas e das regras do capitalismo, né? O egoísta que pretende ganho só para si, para eventualmente ajudar a sociedade como um todo. Eu acredito muito que, para não ter talvez uma má consciência, o grande capitalista vai falar: não, mas eu gero emprego, eu gero renda, eu gero dignidade. Então ele justifica o seu egoísmo deste modo, né? Mas, enquanto todos os dias que eu acordo e vivo desse modelo capitalista, certamente eu referendo o poder do egoísta, né? E esse egoísmo acabou por transformar, inclusive, as cidades, as casas e as tecnologias. As nossas casas são egoístas, né? As nossas casas, nós fechamos as portas para o vizinho. Cada um de nós fecha a sua porta para a rua, para o público, para o convívio. E hoje em dia cada um fecha a porta do seu quarto para a família. E hoje em dia cada um fecha a porta, do seu celular, da sua televisão, do seu computador e se isola cada vez mais de maneira egoísta. Isso para o capitalismo é excelente, porque se cada um precisa ter o seu quarto, se cada um precisa ter a sua televisão, se cada um precisa ter o seu smartphone, se cada um precisa ter sua cozinha, se cada um precisa ter sua casa, o capitalismo vende muito mais e lucra muito mais. Então, vitória para os egoístas. Agora, alguns valores foram empunhados nesse nascimento do capitalismo. A liberdade, a competitividade, né? A noção de mão invisível do mercado, nessa ideia de competitividade, dizia Adam Smith que isso regularia o preço e não seria possível um abuso de poder, o que na verdade acaba por não se configurar, né? Já temos muito pouco desse risco do mercado hoje em dia e a propaganda faz com que eu compre aquilo que eu não preciso. E a propaganda faz com que todo o risco toda a incerteza da oferta e da procura fique nas minhas mãos, controlado por mais ou menos propaganda, por mais ou menos moda, por mais ou menos outros fatores que vão mitigar esse risco do mercado que tenderia a regular. De tal modo que não podemos ser injustos no sentido de entender que o capitalismo foi muito bom, porque o capitalismo ele tem essa veia de criar prosperidade, de criar abundância. E é preciso entender que no momento em que se vivia, século 17, 18, 19, né, o mundo era muito pobre, o mundo era muito escasso de moradias, escasso de alimentos, escasso de vestuário, as pessoas passavam fome, frio, sede, as pessoas viviam frio, né? Ou seja, era um mundo muito pobre, era um mundo muito escasso. E o capitalismo nasceu como sendo alguém que consegue produzir abundância. E, de fato, hoje em dia nós temos muito mais abundância. Todavia, todo o crescimento, o avanço tecnológico, a máquina a vapor, a eletricidade, os chips, a eletrônica, toda a tecnologia veio para trazer um bom tanto dessa abundância. Contudo, toda essa tecnologia ela não está a serviço do ser humano, mas sim a serviço do capital.
Tá? Recentemente eu fui num lançamento de um livro de um amigo e ainda tive a oportunidade de encontrar com o Conde Chiquinho Scarpa. E ele faz questão de ser chamado com esse título de nobreza, ainda nos dias de hoje, como Conde Chiquinho Scarpa. Então ainda os valores do capitalismo ainda estão maculados por um modelo anterior. Demos valor, entregamos poder aos privilégios, tanto que todo mundo gostaria de pertencer a uma lista VIP, ter um cartão que poucos têm, um cartão de crédito que, sem limites que poucos têm. Então esse tipo de privilégios, que uns têm e outros não têm, e é preciso que outros não tenham também, acaba sendo valorizado nesse capitalismo que está aí vigente até hoje. E um outro modelo, que existia no mundo absolutista e que também macula as ideias capitalistas, é da centralização do poder. Ou seja, o poder ainda é centralizado. Se hoje ele ainda está, digamos assim, moderado, pelos três poderes, a gente vê que o poder do capital exerce influência sobre os três poderes. Então, hoje, a gente tem quem governa o governo, ou quem governa os governos. As grandes empresas transnacionais têm, digamos assim, faturamentos maiores do que PIB de muitos e muitos e muitos países. Então, o lobby, a influência, a corrupção, elas estão tão entranhadas nesse modelo centralizado de poder que acaba por ser uma mácula nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, a pretensão do fraternalismo está em superar os problemas que nascem do capitalismo. Agora, quais são esses problemas? O problema, por exemplo, da escassez. Hoje, se nós pegarmos todo o dinheiro do mundo, vê aí o PIB de todos os países, concentra-se num poder central mundial, pega todo esse dinheiro do mundo e sejamos fraternais, vamos distribuir esse dinheiro para todas as pessoas do mundo de maneira igual. Teremos um monte de pobres no mundo. O mundo será total e completamente pobre, totalmente pobre. Ou, se não for pobre de imediato, será pobre em 5, 10 anos. E os pobres continuarão pobres, e os ricos continuarão ricos e continuarão a prosperar se permanecermos no mesmo modelo. Todavia, se a conta não for essa, se não for distribuído todo o dinheiro do mundo, e isso eu digo contra a proposta de um assistencialismo, que seja do Estado, que seja do próprio modelo econômico. Então não adianta dividir o dinheiro, porque talvez o nosso bem mais escasso hoje seja o dinheiro, que está concentrado no topo da pirâmide e não tem meios de descer à base da pirâmide. Agora, se compartilharmos todos os recursos do mundo, e aí eu trago à tona a ideia de Jacques Fresco, de uma economia baseada em recursos, se dividirmos os recursos que o capitalismo é capaz de produzir, todos seremos ricos. Então, não se trata de dividir o dinheiro, não se trata de transferência de renda, de assistencialismo, que seja nem de doação de dinheiro, mas de acesso aos recursos. É curioso porque eu fiz uma analogia recentemente acerca da convivência do homem e das árvores. O homem, ele inala ar, porque ele precisa do oxigênio, e devolve à natureza CO2. Se ele ficar confinado naquilo que ele mesmo produz, que é o CO2, ele morre. Se você confinar uma árvore, que capta esse CO2 e produz oxigênio a partir da fotossíntese, se você confinar essa árvore e deixar ela somente suscetível ao oxigênio que ela mesma produz, ela morre. E do mesmo modo acontece com o capitalismo. O capitalismo, ele nasceu e sabe viver bem na escassez. Ele gosta da escassez. Ele tem um apreço pela escassez, porque na escassez você tem mais lucro, porque na escassez os preços sobem. Só que o que ele produz é abundância. Mas se ele ficar
restrito à abundância, os preços caem e o capitalismo colapsa. Então, hoje em dia, o próprio capitalismo produz uma escassez artificial. A escassez do dinheiro é extremamente importante para o capitalismo, caso contrário, ele já teria morrido. Então, na regra do jogo, né, da produção e do consumo, entrou um outro ingrediente, que é a especulação. Na verdade, como que você coloca mais riqueza no jogo do capitalismo? Com trabalho, né? O trabalho é que faz nascer um dinheiro novo. Por isso que, inicialmente, a riqueza das nações era medida pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Que na medida em que você produzia mais produtos, bens e serviços, né, e vendia, a tua riqueza aumentava. Como que uma riqueza pode aumentar? Com o trabalho. O trabalho produz dinheiro novo, por assim dizer, né? Produz riqueza nova para ser para integrar todas essas pessoas. Quais são os problemas fundamentais do capitalismo, né? O problema dessa escassez e abundância, né? Essa escassez artificial, o problema da especulação. A especulação, ela precisa inventar um dinheiro, e na medida em que ela não tem condições de inventar esse dinheiro, ela vai se tornar uma draga do próprio trabalho, né? Ou seja, ela vai extrair o dinheiro do trabalho e vai jogar para pagar o grande capitalista. E o próprio capitalista, que toma dinheiro emprestado nessa especulação, precisa de fato tirar dinheiro no preço ou do salário, né, nas questões das mais-valias, da mais-valia, para poder pagar o capitalista. Há um segundo erro que eu só consegui compreender, um segundo problema, né, que eu só consegui compreender com os fartos estudos de John Robinson e de outros tantos, né, Proudhon e outros mais. Há um fluxo que é inerente ao próprio modelo capitalista, um fluxo ascendente do dinheiro na pirâmide social. Todo dinheiro em uma economia, né, capitalista, ele vai cedo ou tarde subir nessa pirâmide social e chegar até os seus graus mais altos, se não ao seu topo. Isso não teria grandes dificuldades se esse dinheiro, uma vez que chegasse ao topo, voltasse para a base da pirâmide, né? Irrigando novamente e tendo um fluxo de cima para baixo, de baixo para cima. Mas esse fluxo de cima para baixo, ele acontece muito pouco. Você tem poucos mecanismos de fazer com que esse dinheiro desça à base da pirâmide. Um mecanismo é o pagamento de salários, um mecanismo é a abertura de novos negócios, de novos projetos, né? De novas unidades fabris que vão visar um novo lucro, que vão levar o dinheiro mais uma vez para o topo da pirâmide de novo. Mas aí ele consegue gerando trabalho, gerando renda, gerando dignidade para as pessoas, né? A própria ideia de pirâmide, né? De ser excludente, a ideia de prestígio e privilégio, né? A ideia de propriedade privada, por incrível que possa parecer, o conceito de propriedade privada, que foi defendido com unhas e dentes por Locke e por outros tantos capitalistas, né? Que muitas vezes até foi criticado nos modelos socialistas, precisa ser reinventado. Por que ele precisa ser reinventado? Nada contra, por exemplo, você ter a sua fábrica, você ter a sua casa que você conseguiu com o suor do seu próprio rosto. Só que de uma vida para outra, né, de pai a filho, de filho a neto e assim sucessivamente, as propriedades privadas vão indo para quem não trabalhou para tê-las, né? E hoje em dia é possível que você tenha trabalhado demais e paga um aluguel durante 50 anos e chega ao final da sua vida e não tenha uma casa, ao passo que aquele filho do capitalista que passou 50 anos sem fazer absolutamente nada, sem contribuir socialmente com trabalho algum, vai ser mais proprietário do que você que pagou aluguel durante 50 anos. Existe uma ideia de a propriedade improdutiva, socialmente improdutiva.
Então, quando uma propriedade, e você vê por aí afora, muitos terrenos que não são cultivados, casas que não servem de moradia. Recentemente foi feito um estudo em São Paulo, de um dos governos passados, foi feito um estudo para se detectar qual era o déficit habitacional de São Paulo, né? Quantas moradias precisariam ser construídas para zerar o déficit habitacional. E qual não foi a surpresa quando se viu que não havia déficit habitacional em São Paulo. De que todas as pessoas que moravam em São Paulo teriam casas para se morar, né? Só que muitas não tinham essas casas, por quê? Porque elas estavam fechadas com placas de aluga-se e vende-se sem ter gente para alugar ou vender essas casas. Então, muitos, milhares e milhares e milhares de galpões, de casas, de moradias, de indústrias, de comércio, né, em vários bairros de São Paulo, fechados, sem cumprir qualquer função social, de trabalho, de moradia, de renda, seja lá o que for, fechados porque era propriedade privada. E alguém talvez devesse aí anos e anos e anos de IPTU, mas como aquilo era uma propriedade privada, não se conseguia tirar isso da mão dos capitalistas. Talvez um dos maiores problemas do capitalismo é que ele é um gerador, ele é um criador de desigualdades sociais. Tá? O seu próprio jeito de funcionar produz desigualdades sociais. Enquanto ele não produz desigualdade num montante que possa gerar convulsões sociais, vai se tolerando, né? Mas recentemente uma reportagem deu conta de que o nível de pessoas miseráveis saiu de 9 milhões, tá, para 27 milhões por conta da pandemia. Então, chega a um ponto crítico, né? Onde a gente vai lembrar aquela velha frase, né? O povo não tem pão, que comam brioches. Isso custou a cabeça de muita gente. E talvez o grande problema esteja nessa voracidade do capitalismo que tende a fazer fusões, a ceifar empregos, a automatizar. Nada contra esse progresso, nada contra a tecnologia, mas nós temos um modelo que necessita do emprego para que a pessoa possa trabalhar e adquirir a sua renda. E na medida em que os empregos se tornam cada vez mais e vão se tornar cada vez mais escassos, isso acaba gerando um problema sistêmico. Diante disso, existem inúmeros problemas, problema de emprego, de escassez de dinheiro, de especulação, um fluxo ascendente do capital sem meios de ele descer para a pirâmide. São esses os problemas que nós temos hoje nesse capitalismo que está se transformando num modelo improdutivo e que está se autoconsumindo e que está produzindo fissuras nas suas próprias colunas de sustentação e tende à ruptura. Vamos continuar com esse assunto no próximo vídeo, vou dar algumas outras informações para vocês, mas continue acompanhando que a gente já chega na ideia do fraternalismo mais adiante, mas esse passo inicial estrutural é importante para que a gente chegue lá na frente tentando superar todos esses problemas do capitalismo. Te espero no próximo vídeo.